Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está nos acompanhando. Este é o Bereana Cast, um podcast da Igreja Batista Bereana, igreja conduzida pelo nosso pastor Erinaldo Santa Rosa. Fique conectado com a gente. Vamos lá, pessoal, mais uma edição deste momento maravilhoso, esse projeto que nasceu primeiro com certeza no coração de Deus e aí veio para nós, para a gente colocar em prática. Antes de a gente começar o nosso papo de hoje, que eu tenho certeza que vai estar recheado de momentos e de palavras maravilhosas, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Já faz isso aí, compartilha este vídeo e dá o joinha também, curte. Pessoal, a gente precisa promover mais conteúdos desse tipo, mais conteúdos que falam sobre o reino, sobre Cristo, sobre a igreja. Então, você fazendo isso, você contribui para que esse tipo de material seja divulgado. Então, já contribua curtindo desde agora, certo? Então, vamos lá. No papo de hoje, uma pessoa muito legal, um amigo meu das antigas. Vou falar logo o currículo dele aqui. Vamos lá. Ele é servo de Deus, marido, representante comercial, o que você colocar na mão dele, ele vai vender bem, excelente representante comercial, faixa preta em jiu-jitsu, joga a bola muito bem, é diácono, professor da EBD, professor do curso de teologia também, nas horas vagas, professor do curso de teologia, e outras coisas que eu nem lembro mais. Meu amigo Anderson Neri. Olá, pessoal, boa noite, boa tarde e bom dia, né? Eu não sei qual Depende, horário que você vai estar vendo essa live, esse podcast, mas é uma alegria estar aqui com vocês e espero que possamos ter um bom papo aqui hoje. Meu amigo, sempre bom estar com você, sempre bom falar com você. Realmente eu chamo de meu amigo porque das antigas a gente se conhece, né, velho? A gente se conheceu da infância para a adolescência, ali no bairro, no Hernani Sá, a gente jogava muita bola Muitos junto. gols, né, já? Muito gols. mais dele do que meu, né? Anderson sempre foi muito fominha, então a parte de fazer gol era com ele. E aí a gente se conheceu ali na adolescência, jogando bola, ali por volta de 14, 13 anos, e a gente desenvolveu uma amizade. Sempre nos demos muito bem, velho, era muito legal nosso relacionamento. A gente jogava bola demais, andava junto ali. E aí, já começando esse papo aqui, eu quero dizer o seguinte: aí a gente tava lá e foi envelhecendo, a gente continuou por ali, os rumos foram ficando diferentes, eu fui fazendo outras coisas, você também. E aí o tempo passa, meu povo. O tempo passou. E Anderson sempre foi da gandaia, vamos falar a verdade. Era verdade. Sempre foi da gandaia, de muita... O velho homem, né? Isso, antes, né? Zoação e tal, muito festeiro, uma língua solta. Eu conheci assim. Cada 10 palavras, 11 eram terríveis. Exato. E aí, bom, o tempo passou. E aí eu visitando a Bereana, uns 2 anos atrás, eu e minha família visitamos a Bereana, entrando, quem tá na recepção, seja bem-vindo, meu irmão, paz do Senhor. Aí eu falei, ué, Anderson, como assim? Você tá aqui na Bereana, paz do Senhor, seja bem-vindo, todo engravatado, era um dia de ceia, então ele tava todo engravatado. Eu falei, peraí, quanto tempo eu dormi? A última vez que eu tinha visto ele era de um jeito, agora o cara tá todo engravatado, recebendo na igreja, na recepção ali, dando paz, procurando a cadeira pra eu sentar. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu dormi? Cara, me conta então o que é que aconteceu nesse período aí que desconectou a história, e quando a gente se conectou de novo, já foi aqui na Bereana. O que é que aconteceu aí dessa parte do velho homem até você virar o cara que estava recepcionando as pessoas aqui na igreja? Tudo começa desde cedo, né? Quando a gente ainda jogava bola. E naquela época você já era cristão, sua família, eu sempre admirei, graças a Deus, o caminhar, né? Ser cristão, apesar de jovem, sempre nos atos do Senhor. Marcos também, né? Amigo nosso. Sim. E eu não. Então,
foi um longo processo, a gente entrou, né, na adolescência, cada um pega seu caminho, escolas e tudo mais tarde faculdade. E assim como várias pessoas acabam se achegando à casa de Deus por um motivo especial, né? Também foi o meu caso. Eu tinha recebido lá por volta de 2006 o convite até de Bob, né, para vir aqui na casa do Senhor. Não tinha nenhuma experiência com uma igreja evangélica, mesmo de assistir um culto inteiro. O máximo quando eu ia era na igreja católica, né? Até repetindo os rituais, o padre falava também, aquela Sim. coisa. Então eu tive essa ideia de igreja na cabeça. E quando eu cheguei aqui, numa quarta-feira, eu me lembro, culto de doutrina, né? O pastor Rinaldo com aquela voz maravilhosa, né? Porque dele, por ele. E aquilo foi um bálsamo, né? E todas as vezes que eu vinha, não era com constância, mas eu vinha por algum motivo, né? Às vezes era uma situação financeira, às vezes era uma situação emocional, mas eu sempre, depois que eu vim a primeira vez, eu sempre procurei voltar aqui porque eu me senti bem, me senti acolhido, me senti assim num ambiente em que a minha alma realmente estava sendo alimentada e eu nunca tinha sentido essa experiência. Então foi muito gratificante isso. Inclusive, né, quando eu chegava, eu sentava no último banco lá na esquina Por quê? Porque eu não queria, na verdade, que ninguém me notasse. Eu vinha para poder receber, sarar, curar o que precisava ser curado e voltar. Você vinha como se estivesse vindo para um hospital. Um hospital, Receber ali a exatamente. receita e depois ir embora sem Isso, relacionamento com os exatamente. enfermeiros nem com o médico. Exatamente. E toda vez que eu vinha, aí vinha uma mulher loira, rapaz, e me abordava. Vem cá, meu filho, qual é o seu nome? E eu parava assim, mas eu não quero conversar com ninguém. Mas não, peraí, me dê seu nome, qual é o seu MSN? Eu vou passar a época do MSN, viu? Vou passar seu contato para os jovens aqui. Aí eu sumia, demorava uns 3 meses para pisar aqui de novo. Aí depois que eu voltava, mas era o carinho, era o amor, né, da missionária Sandra, Sim. justamente querendo que eu pudesse ter o aconchego, né, dos irmãos que eu recebia. E aquilo foi me quebrando, foi me lapidando, foi tirando aquele receio, aquele medo. E graças a Deus a coisa foi ganhando volume, eu fui gostando, fui ficando, fui percebendo, fui sendo alimentado pela palavra. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, né, para a glória do Senhor. É isso aí. Que bom que você hoje está aqui. É muito bom. Foi muito bom ver você aqui. Eu fiquei muito alegre na época, né? E tal. Então, nos reconectamos aqui na casa do Senhor. Graças a E aí, Deus. falando sobre esse momento onde você foi acolhido, Anderson, é onde a gente quer desenvolver. Falar sobre o acolhimento, sobre a recepção, o papel da igreja, das pessoas, nesse momento que chega uma pessoa nova ou um visitante. E aí eu queria que você destacasse os pontos que lhe chamou a atenção na recepção aqui, quando você chegou na Igreja Bereana, e não só aqui, mas o que é que você acha que é fundamental no momento que uma pessoa chega na igreja, né? O que seria para você um acolhimento, uma recepção e acolhimento eficaz? Então, realmente o acolhimento ele é algo que é a primeira impressão, né? Eu Tem uma frase, né, do Walt Disney que ele diz que você dificilmente terá uma segunda chance de mostrar uma boa primeira impressão. Verdade. Então, assim, quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui muito bem recebido, desde o estacionamento na época. E logo que eu adentrei, aquele cuidado de me levar até ao banco, dizer que ali do lado tem banheiro, se eu precisar, se tem água ali em tal local, se precisar. Então, assim, essa acolhida nos deixa, assim, até bem à vontade, né? E, assim, além disso, o cuidado de perguntar o nome, onde mora, convidar para participar mais vezes aqui da igreja, das programações, eu me lembro disso tudo, me deixou, assim, numa situação de conforto em relação à casa do Senhor. E isso foi muito bom. Então, assim, hoje eu destaco como uma das coisas mais eficazes para o acolhimento cristão a boa recepção. E ela não é só a questão do receber por receber, mas receber e encaminhar, né, o cristão.
Porque muitas vezes a pessoa não é cristã ou está vindo pela igreja, na igreja a primeira vez. Sim. E essa boa recepção, essa acolhida, né, você guiar a pessoa no caminho da fé, nesses primeiros momentos, procurar saber, colher o número de telefone, ligar na semana, procurar saber se a pessoa tem alguma necessidade especial de oração, realmente faz com que a pessoa se sinta assim muito bem, né? E a gente sente o favor de Deus através desse cuidado, desse tratamento. Então, eu acho que o acolhimento cristão, ele começa desde o estacionamento, nem na recepção. Porque quando a pessoa chega ali no estacionamento, que já recebe aquele boa noite caloroso, olha, meu irmão, seja muito bem-vindo, você é importante para nós aqui, a pessoa já se sente bem. Nossa, eu estou num local onde eu sou percebido, eu sou amado, né? A pessoa está disposta realmente a se aproximar de mim para fazer o bem. Isso é muito bom. Diante de um mundo mal, diante de pessoas assim que realmente estão aí para causar o mal às pessoas, receber isso é maravilhoso. E aqui na casa do Senhor, então, a gente fica assim gratos, né, por poder perceber que há esse acolhimento e que esse acolhimento tem dado muitos frutos, É né? verdade. E muitas pessoas, graças a Deus, podem relatar vários testemunhos nesse sentido. Eu mesmo posso falar a mesma coisa assim, né? Há diferenças, né? Eu vinha de uma outra igreja, de uma outra congregação, passei um tempo sem congregar, e por um direcionamento de Deus, algo bem conversado, não vou entrar em detalhes, eu saí desse lugar onde eu estava, dessa igreja onde eu estava, e aí a gente começou a procurar um local. E aí, como você falou muito bem, quando a gente chega num lugar onde é bem recebido, desde o estacionamento, e você vê aquele tratamento natural, você é bem-vindo, como é que você está, um sorriso e tal, você já marca um pontinho, um pontinho aqui nesse lugar, principalmente para quem já é cristão e que já conhece outras igrejas, né? Já é uma outra realidade que foi com você, por exemplo. E aí vem aí, de repente, uma outra pessoa lá dentro que lhe recebe bem. Então, eu também sou fruto dessa eficácia de que há aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Bereana. E você tocou num ponto aí também, né? Desde o estacionamento. Hoje a gente comprou até um guarda-sol gigante para quando a pessoa, se estiver chovendo, então receber desde o carro e tal. São detalhes, como você falou, quando alguém, independente da classe social, é recebido assim, com excelência, com amor, com zelo, então ela não pensa assim, não, eu só fui recebido assim porque estou chegando numa festa, descendo de uma limusine, descendo de um carrão, então vieram aqui os empregados da boate, os empregados da festa, não, independente de como você chega, você vai ser recebido Exatamente, assim, você precisa ser recebido assim, isso faz toda a diferença. Da última vez mesmo, estava chovendo, eu estava chegando com meu filho, aí Sandrinho, né, veio com guarda-sol, eu me senti, como é que fala assim, muito importante, eu fico até às vezes sem graça. Não, pai, fique tranquilo, eu desço na chuva. Não, rapaz, vamos lá aqui. Aí ele veio com meu filho. Então, né, quem não tem o costume assim, de ser tratado assim por aí afora, quando você chega na igreja e é tratado assim, você consegue captar melhor o sentido de realmente sermos irmãos. Verdade, né? Servir um ao outro com amor, com excelência. Né? Esse é o cuidado do pastor Erinaldo, sendo refletido através dos membros, né? Sim. Porque nós aprendemos assim, nós fomos ensinados assim e nós executamos assim. Então, quando você cita, por exemplo, o guarda-chuva, que na verdade é um guarda-sol, né, de 2,40 metros, que vai receber as mulheres, as mães, os avós, as pessoas que precisam realmente, tem que ter um cuidado especial, porque dia de chuva às vezes tá mais escorregadio, então a gente vai lá, recebe, conduz. Tudo isso a pessoa se sente importante. Com certeza. E aí a gente entra numa outra questão aqui, que até onde esse acolhimento, essa recepção interfere na escolha da igreja, na escolha de onde a pessoa vai congregar. Né? Então,
que é que você pensa também a respeito disso? Tanto para pessoas novas convertidas, quanto para aquelas que vêm de outra igreja. E dois pensamentos também, de escolher onde vai congregar e a continuidade, o desenvolvimento da fé. Como você entende que esse acolhimento interfere nessas duas questões? Então, levar as cargas uns dos outros faz cumprir a lei de Cristo, né? E aqui, como uma igreja escriturística, uma igreja onde a teologia ela não é só no campo da teoria, mas da prática, a gente procura seguir os mandamentos do Senhor. E amar ao próximo, nesse sentido, ele é percebido nessa prática. Quando você recebe, a gente falou inicialmente, né, da primeira recepção, ali no estacionamento, aqui dentro, quando a pessoa é encaminhada, mas tem também um outro lado dessa acolhida que faz com que a pessoa defina o local onde ela quer ficar. Logicamente, primeiro a oração, né, uma igreja ela precisa orar, ela tem que ter essa base de oração muito forte, nós temos aqui, todo mundo sabe, o culto de quarta-feira pela manhã, há anos que a igreja ora, tem o domingo também pela manhã, tem a palavra que é imprescindível. Nós temos aqui também a palavra do nosso pastor, uma palavra abençoadíssima. E, além disso, o envolvimento entre os irmãos. Então, por exemplo, eu gostaria de destacar o pós-culto. Às vezes acaba o culto e aquela pessoa que foi muito bem recebida, ela não fica solta. Ela é logo convidada para a casa de algum irmão, para confraternizar, para poder justamente estreitar esse relacionamento. E também, não só isso, por exemplo, eu posso destacar aqui um setor da nossa igreja, que é muito importante também, como o Ministério de Visitação, que hoje é dirigido, muito bem dirigido, né, por Galvão e Tia Rita, diáconos aqui da igreja, onde a gente visita os lares, as pessoas, as famílias, né, procurando levar sempre uma palavra de bênção, fazer uma oração, procurar saber as necessidades, né, das pessoas que aqui congregam. E isso tudo gera frutos na vida da igreja, das pessoas. A gente tem visto testemunhos maravilhosos, né, de pessoas que às vezes estão passando por um momento de luto, um momento de enfermidade, alguma situação especial, e a igreja, com esse ministério, através do nosso pastor, sempre ali próximo, assistindo. Então, assim, o acolhimento ele vai muito além de um boa noite e seja bem-vindo. Acompanhar, é o dia a dia, é realmente ter um compromisso, né, com o cotidiano da igreja, e eu fico feliz que a nossa igreja cumpre muito bem esse papel. Eu vejo a importância disso, né, para todas as igrejas, né, que realmente é o ideal, você ter um dia a dia onde as pessoas sejam acolhidas, porque o que eu estava até meditando hoje antes de vir para cá, sobre o que é a igreja, né, o conceito básico, digamos assim, né, sem querer aprofundar tanto, do que é a igreja. Então, a igreja é a reunião dos santos, onde as pessoas se juntam e assim formam o corpo, né, onde o cabeça é Cristo, e essa reunião dessas pessoas, a reunião dos santos, onde montam um corpo onde o cabeça é Cristo. E esse corpo precisa de manutenção. Cada um tem um papel, cada um tem uma função, mas todo o corpo precisa de manutenção em seus membros. Então, nós precisamos cuidar do cabelo, precisamos cuidar da unha, precisamos cuidar das vistas, precisamos escovar os dentes. Então, se cada é um exame específico, né, de audição e tal, porque todos os membros precisam estar em manutenção, estar sendo como é que eu seria né? assessorados, bem cuidados. Então, um corpo saudável justamente não é só quando da cabeça para cima é tudo bem, mas do pescoço para baixo está tudo ruim. Isso não é um corpo saudável, né? Um corpo saudável é quando todos os membros estão sendo bem assessorados e bem cuidados e bem nutridos. Então eu vejo essa importância muito notória para que um corpo, para que a igreja realmente seja viva. E naturalmente ela cresce, né, Anderson, com isso. Então, uma igreja que tem um bom acolhimento, onde as pessoas têm um bom relacionamento, ela cresce porque a igreja é um corpo vivo, né, é um corpo. E o corpo, naturalmente, ele tende a crescer. Exatamente. Ele não precisa, o corpo humano, se a gente pensar no bebê, o que é que você só precisa fazer para o bebê crescer? Alimentar. Alimentar para ele não morrer de fome. Mas ele não precisa ficar, bom, agora eu vou fazer ele crescer mais 1 centímetro. É natural.
ela vai crescer, a igreja, desde que ela seja alimentada. Então é aí onde eu vejo a importância, claro, fundamental da palavra e da oração, é que uma vez que as pessoas estejam aqui, vieram, optaram, escolheram, mas se não tiver esse alimento, tanto vindo do púlpito, mas também um dos outros, eu conversando com você sobre a Bíblia, de repente eu converso com outro irmão sobre oração, sobre a intercessão, um ora pelo outro, e a gente se alimenta e vai crescer. Outras pessoas vêm, outros crescem, e aí naturalmente a igreja cresce, né? Ô, Jário, aproveitando esse gancho, por exemplo, o acolhimento cristão, que você citou bem aí, essa ideia de alimentar, né, de cuidar uns dos outros. Por exemplo, a igreja, ela é um organismo que ela acompanha o ser humano do nascimento até o retorno ao Senhor. Observe que a criança ainda está no ventre, mas ela está sendo aqui consagrada, está recebendo oração. A criança nasce e logo faz 1 ano, daqui a pouco já tem uma sala especial para cuidar do bebê, vai crescendo mais um pouquinho, já tem ali uma equipe de professores para poder estar instruindo, né, na palavra do Senhor, se preparando para a vida. Entra na adolescência, você tem aqui, né, um corpo jovem, né, muito bem dirigido por vocês também, que faz um trabalho excepcional, onde abre os olhos dos jovens para a realidade da vida de uma forma excepcional, com inteligência, com sabedoria, né? Você entra na adultez, casa-se e você recebe a bênção do nosso pastor. Você entra na fase da velhice e a igreja está ali junto com você, né? Você volta para o Senhor e a igreja está te acompanhando. Então, assim, a igreja é acolhedora por si. Então, esse cuidado que você citou muito bem de uns com os outros, ela é importante de acontecer. E é importante acontecer também com os nossos líderes. Como é importante a gente cuidar dos nossos líderes? Basta você perguntar, quem é que cuida do cuidador? Então, só nessa questão, a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas que mais cuidam são aquelas que também precisam ser cuidadas no nível da manutenção. Sim. Porque você pode cuidar, e aí as pessoas acham, Jário, tá tudo bem. Mas tem os dias também de baixa. Então, nós temos esse cuidado com o nosso pastor, com a nossa missionária, com o corpo diaconal, de sempre estar cuidando, orando uns pelos outros, interconectados, procurando saber, né? E isso tudo é muito importante para a nossa fé. Com certeza. E como isso também precisa ser intencional, né, Anderson? A gente até conversou rapidamente antes da gente começar a gravar aqui, de que a igreja, para ter um acolhimento, uma recepção e acolhimento eficaz, qualquer igreja precisa fazer parte da programação do programa da igreja, da organização, do planejamento da igreja, ter, claro, pessoas específicas, mas no fundo, toda a igreja comunica, né, o acolhimento. Todo mundo, mesmo que você não tenha cargo nenhum. Mas eu digo assim, precisa ser realmente organizado, ter um grupo para fazer isso, para recepção, outro grupo para outro, um grupo responsável para poder pegar os nomes das pessoas. Porque se não for assim, de uma maneira intencional, fica assim, quando der, faz. Aí num domingo vai ter gente, no outro domingo não. Então, as coisas não podem ser feitas no sabor da vontade. Da vontade, vamos fazer quando isso. Quando der. Tudo deve ser feito com ordem e com decência. Sim. Então, quando tem uma equipe, pessoas preparadas para isso, você vê que tudo flui, vai fluindo. Então, eu não preciso, quem está ministrando louvor, ou um diácono, ou o pastor, não precisa estar pensando, será que hoje tem alguém lá na recepção para pegar o nome de alguém? Será quantos visitantes tem? Não, a gente sabe que está funcionando porque já faz parte da programação, né? Isso é fundamental, a gente estava falando isso antes. Agora, entrando aqui em outra questão, e às vezes gera uma polêmica, não é nem tanto, mas vamos lá. A distinção, o cuidado com a distinção. Então, às vezes, o visitante chega na igreja, o cara bêbado, caído, sujo. E aí, às vezes, não, é uma família, todo mundo tomado banho, bonitinho, com um bebê, com a criancinha. Então, quais são os cuidados que quem, não só na parte de que recebe, né, mas que acolhe, tem que ter... Essa pergunta é de bolsa, hein? Então, a igreja precisa ter preparo. E, graças a Deus, a nossa igreja tem preparo. Não é à toa que o nosso seminário é um seminário
Seminário Teológico Batista Bereano é uma referência aqui na nossa região. Tem formado muitos líderes, muitas igrejas que até têm lançado seus obreiros para cá, têm recebido esse retorno, têm percebido que a própria igreja tem florescido mais. Então, assim, muitos de nossos membros aqui, nós somos frutos, né, do seminário, justamente para quê? Para que, na hora que a gente for ocupar uma função, um cargo, e poder desempenhar da melhor maneira. Uma situação em que a gente receba uma pessoa, de repente, no estado alcoólico, que já aconteceu, você saber abordar de uma forma adequada, com inteligência, evitando qualquer tipo de desconforto, ou mesmo qualquer pessoa com qualquer tipo de situação, como a gente gosta de falar, né? Na igreja, a igreja ela tá cheia de ex alguma coisa. Então, assim, você vai receber, vai acolher, mas vai ter aquela atenção para poder dar um tratamento mais adequado à necessidade da pessoa. Tem gente que às vezes chega na igreja, mas não quer muito contato com ninguém. A gente precisa respeitar. A gente assessora, observa, cuida, mas vai no ritmo da pessoa. Já outras não. Já outras já estão desesperadamente necessitando de um abraço, de um aperto de mão, de um conselho, de uma oração. Então a gente tem que ter esse discernimento, a sabedoria, para poder colocar as palavras adequadamente. Agora sim, sem querer polemizar, né? Pode acontecer também, né? Situações em que alguém seja acolhida, mas uma pessoa de repente que está convicta de seus vícios, de seus prazeres, de seu secularismo e querer trazer isso para o convívio da igreja e acabar não se encaixando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando alguém, por exemplo, decide, eu vou para a igreja e não vou mudar meu jeito de ser, vou continuar assim, ela vai ter esse desconforto, porque a palavra de Deus, o evangelho, né, a boa nova, traz uma perspectiva diferente, né? Às vezes a pessoa não está disposta a mudar por alguma dificuldade, mas ela vai encontrar caminhos que vai chamar ela para um outro comportamento. E vai ser doloroso para quem não quer abandonar, né? A gente sabe também que no meio evangélico geral, nível Brasil, tem igrejas aí com nível de doutrina, né, deturpáveis e tudo mais. E assim, não dá para encaixar água e óleo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que situações, lugares onde as pessoas tentam unir, né, o mundo e a igreja, aqui não dá. Porque a igreja bíblica, a igreja, ela tem um padrão realmente cristão, cristocêntrico. Então, assim, as pessoas vão ser bem recebidas, mas elas vão ser convidadas a esse evangelho de amor, mas de Cristo. Quando João Batista, por exemplo, no seu ministério, antes de batizar Jesus, ele convida o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não diz assim, sejam bem-vindos. Não. Você vai receber, mas para todos nós há essa proposta de arrependimento. Não no nível da força da lei, né, pau e pedra. Não, nada disso. É com amor, né, com longanimidade, com doutrina, assessorando, cuidando, deixando cada um ter o seu tempo. Várias pessoas têm seu processo de conversão que pode levar até anos, então tem que ter muita sabedoria. Mas todos nós, enquanto indivíduos, né, a gente é convidado a nos arrepender, a largar o velho homem, né, como iniciamos a conversa aqui, para que Deus faça a obra na nossa vida. Do contrário, não tem como ser uma nova criatura. Eu fico também pensando, Anderson, em outra vertente assim, dessa questão de como nós podemos falhar, nós, todo mundo, né, da igreja, de qualquer crente, nessa questão da distinção, que às vezes a gente julga ou quer julgar pelo aparente potencial da pessoa. Então, por exemplo, chega um pessoal novo na igreja aqui, chegou uma pessoa que aparentemente não tem um talento específico, é humilde, chegou assim, chegou assado, chegou de chinelo, sei lá, não que seja problema pessoa para a igreja de chinelo, não existe problema nenhum. Mas eu digo assim, olha como o coração da gente vai julgando o potencial por isso. O coração do homem é enganoso. A gente fala, bom, essa pessoa pode ser um futuro líder, pode ser um ministro de louvor, pode ser, um jovem, vamos. Aí se essa pessoa é assim, aí vamos. Aí a gente chama,
para o pós-culto, a gente chama para o culto na nossa casa, a gente chama para sexta cheia, a gente chama para tudo, porque a gente enxergou um potencial. Se a gente não enxerga o potencial, às vezes acontece isso. Não estou falando aqui, eu tô falando de maneira geral. A gente está falando aqui num canal onde muitas pessoas podem se identificar. Não estou falando pode só estar vivendo essa realidade agora, em outro local. Então, olha o risco. Aí a pessoa começa a se sentir excluída, porque nós fizemos o julgamento de que ela não tem tanto potencial para contribuir. Só que o coração do homem é enganoso. Isso me faz lembrar a história de Davi, a história tão conhecida. Quando Samuel foi até a casa de Jessé, então o texto diz que quando ele chegou lá, para poder, ele já sabia o que é que ele tinha que fazer, ele tinha que escolher, ungir o próximo rei de Israel. E aí a palavra diz que quando ele bateu o olho no filho mais velho, Jessé, Eliabe, se eu não me engano, acho que é Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele falou: certamente estou diante do ungido, daquele que eu irei ungir, e errou, do próximo né? rei do Senhor. Por quê? E olha que Samuel era um profeta, andava junto com Deus o tempo todo, um homem boca de Deus. Então não era, sabe, alguém assim, um leviano. Então, mas ele teve um coração tendencioso pela aparência. Então ele falou assim, o filho mais velho de Jessé era robusto, era alto, era bonito, era forte, homem de guerra. Pronto, achei, sem Deus ainda dizer. Então olha como a gente também faz isso às vezes dentro da igreja. Olha um potencial aí, pessoa comunicativa. Não, vamos abraçar esse, vamos acolher, vamos fazer, vamos de tudo. E aí às vezes a pessoa nem é egoísta, não está afim de fazer nada. Olha como o coração do homem é enganoso e a gente não pode criar distinção baseado naquilo que a gente acha que a pessoa um dia pode contribuir na igreja. Quantas pessoas chegaram na igreja de maneira simples? Você mesmo é um exemplo. Você sentava lá, não queria papo com ninguém. Isso. E hoje é um dos líderes da igreja, né? Então, Deus coloca no ser humano, todos nós, um dom. E até a gente descobrir o nosso dom, aonde a gente deve trabalhar, há um tempo. Sim, Descoberta, de lapidação. Né? E a palavra de Deus diz também que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente não dá muito crédito ou imagina no nosso pequeno imaginário que ela não vai dar em muita coisa, pode nos surpreender. Pode ser aquela pessoa que, de repente, vai cuidar numa área tão especial que a gente não tem o mesmo dom para lidar com aquilo. Uhum. E aí, puxando essa ideia para o nosso assunto, que é acolhimento cristão, eu gostaria de citar um momento que foi muito importante sobre essa questão do cuidado, no período da pandemia, em que houve um período de fechar tudo, onde ninguém pôde sair, de fato, não pôde visitar, e naquela época eu dirigi o Ministério de Visitação, e a gente não tinha o que fazer. E minha preocupação naquela época foi justamente quem? Os idosos. A gente sabe que a classe dos idosos são a classe que, depois da aposentadoria, tende a ficar sem muita rotina, sem muita programação. E a gente movimentava bem, né, naquela época com o Ministério de Visitação. E aí, o que fazer? Então, por exemplo, essa parte é a parte onde a gente tem que resolver o problema. Eu gostaria de citar isso. No tempo do Fecha Tudo, foi um período curto ali, nós fizemos 245 ligações interligadas entre os irmãos da igreja, onde um estava cuidando do outro, ligando, perguntando se precisava de alguma coisa, um remédio, uma cesta básica. A igreja aqui, o nosso pastor, foi um guerreiro, foi um leão naquela época, nesse sentido de que, preocupado o tempo todo, vai no mercado, arrecada, vai, vem, todos os dias. Então, assim, essa ideia de perceber que a pessoa chegou agora, não sabe o que vai dar ali na frente, é muito equivocada. A gente tem que ver todo mundo como um diamante, vai ser lapidado e que vai dar o seu fruto. Então, assim, graças a Deus, todos nós, né, que somos ex alguma coisa, né, já estivemos lá fora e hoje servimos ao Senhor, temos que ter esse olhar de igualdade, de respeito e de paciência. Né? Se a gente for desistir de alguém porque está no início da caminhada e não está correspondendo segundo as nossas expectativas, a gente está no evangelho errado. Porque Jesus tem paciência, por que nós não teríamos? Jesus, quando foi se alimentar, né,
com o Zaqueu, foi até a casa dele. Os fariseus foram os primeiros a julgar. Ah, ele come com os pecadores. Mas Zaqueu se arrependeu, né? Então, assim, a gente tem que pegar esses exemplos bíblicos e procurar vivê-los também, né? Nesse sentido do acolhimento cristão. Com certeza. Outra questão também que eu queria conversar com você é, depois de um tempo a pessoa já faz parte da igreja, mas mesmo assim alguns ainda se sentem não bem acolhidos, né? O que fazer? Isso é um problema mais na sua visão da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, ninguém gosta de mim, mas ela que não se acha. Ou é um problema mais realmente do corpo que não está conseguindo abraçar todo mundo? O que é que tu acha disso? Como diziam os engraçados, né? É uma faca de dois legumes. Pois é, né? Não, já era assim, tem ovelhas que não se sentem tosqueadas, né? Uhum. E assim, por mais que a igreja, o pastor, seja ele quem for, os líderes, busquem acolher, busquem procurar atender a todos, é muito difícil. Ainda mais numa igreja, quanto maior a igreja, maior a dimensão, maiores as necessidades. Então, para você dispensar um cuidado personalizado, especial, bem detalhista, cirúrgico, é mais difícil. O que é mais fácil? O bom senso das pessoas que precisam fazer a fumacinha, avisar, olha, eu estou aqui, vim procurar, nossa igreja, nosso pastor sempre se colocou à disposição de estar recebendo os membros, né, aqui no gabinete para orientar. Eu já fui várias vezes e foi maravilhoso. Várias decisões importantes que eu já tive que tomar na vida, passei por ali primeiro pelo gabinete e graças a Deus em todas eu fui muito bem abençoado. Então assim, quando a pessoa sente a necessidade espiritual de ser cuidado, de ser orientado, a pessoa precisa sinalizar. Porque o que acontece muito, Jário? Eu digo isso por experiência própria, né? Às vezes a pessoa precisa de um cuidado, mas aí alguém vai e aborda e diz, Jário, e aí, como é que você tá? E pela vergonha você nega. Não, tá tudo bem. E não tá. E não custa nada você chegar e dizer, olha, meu irmão, eu preciso de oração. Eu preciso de um momento de orientação. Eu não sei se isso está relacionado às experiências negativas que as pessoas já tiveram e de repente colocar o coração na mão de alguém irresponsável, né? E aí acaba achando que todo mundo é igual. Mas assim, a gente tem que ter essa responsabilidade de que Deus escolheu pessoas com visão, com dom, cheios do Espírito Santo para cuidar de outras. E o líder, em especial, ele tem essa capacidade que Deus dá. E a gente precisa confiar, a gente precisa quebrar o orgulho, a gente precisa ser realmente servo de orelha só velada. A gente precisa ser humilde o suficiente de chegar e dizer, olha, eu preciso de uma orientação aqui, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Porque às vezes a pessoa está lá, está dizendo que está tudo bem, está vindo na igreja, mas não está. Então é importante, é até mais objetivo, né, que você sinalize para que seja logo atendido do que de repente ficar escondido e achando que ninguém liga para você, quando na verdade está todo mundo vendo você na igreja, comungando, participando de tudo, mas o coração está precisando de um cuidado especial. Então, essa questão da percepção é muito nossa. A gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode dar vacilo, porque o inimigo realmente ele quer matar, roubar, destruir, ele está em derredor, rugindo como um leão. Não podemos vacilar. Precisou, olhe, estou aqui, me ajude. Ministério de Visitação, venha cá fazer uma visitinha. Temos aí um pelotão fortemente abastecido, né? De palavra, de unção, para poder estar assistindo toda a igreja. Com certeza. Eu vejo isso que você falou assim é bem comum, né? Essa questão das vezes a pessoa está passando por uma questão, por um problema, e ela é muito fechada, ela não quer compartilhar, ela não se abre com ninguém, não quer ajuda de ninguém, e aí, de repente, ela ainda fala mal quando sai, ou então, às vezes até dentro da própria igreja, dizendo assim, ninguém cuidou de mim, ninguém foi me visitar, ninguém falou, mas a própria pessoa não se comunica, não se envolve, não faz nada, quer chegar e sair, não quer ouvir
palavra de ninguém, e aí depois é a primeira a criticar quando não é bem acolhida, né? Agora, mesmo assim, eu entendo que é possível a gente captar essas pessoas, né? Captar esses momentos dessas pessoas e realmente com a Sim, iluminação também de Deus, o Espírito Santo vai guiando, vai mostrando. Quantas vezes aqui mesmo a gente está passando às vezes por um momento de tristeza e tal, e aí chega um irmão ou outro, irmão, eu senti a necessidade de orar por você. Essa noite eu orei por você, essa semana mesmo eu recebi uma palavra assim. Olha, no momento de oração aqui da quarta, eu estava orando por você, eu orei por você. E realmente foi um período que eu estava precisando de oração, de ajuda dos irmãos. Então, beleza, mas eu não falei isso com ninguém. Ok, então foi um direcionamento também do Espírito. Então, as pessoas que estão também aqui na igreja, dispostas a ajudar, dispostas a carregar o fardo um dos outros, como você falou no início, quando tem um direcionamento do Espírito, quando se colocam à disposição para ajudar alguém, elas também vão sendo iluminadas nesse sentido, né? Mesmo quando há falha das pessoas em não querer conversa, mas às vezes Deus dá aquele exato. start, ó, o fulano tá precisando. Tem uma parábola que vai explicar isso de forma perfeita, Ah, que é da ovelha perdida, né, e do filho pródigo. A ovelha perdida, ela se perde, perdeu. ela se perdeu. Muitas vezes as pessoas se perdem, mas não foi por uma questão da igreja. É um problema delas com elas mesmas e que precisam ser achadas. Sim, Isso é uma coisa. E aí vale sim, né, o líder ir lá buscar, procurar saber, porque ele sabe que a ovelha está perdida. perdida. Ele vai ser recebido, a ovelha vai permitir ser conduzida, vai permitir ser instruída na palavra, vai receber, né, todo aquele assessoramento para poder voltar à caminhada firme e forte. Só que o filho pródigo, ele sai porque ele quer. Ele pegou a herança dele O pai e vivo caiu ainda. fora. O pai vivo, que na época era um sinal de desrespeito. É, Como se tivesse até anunciando, antecipando a morte do pai. Então, assim, o que acontece muito hoje no círculo evangélico é que nós vivemos num ambiente onde nós não estamos crucificados com Cristo. As pessoas não deixam Cristo viver nelas. Elas querem viver. Porque quando Cristo vive, a gente permite o cuidado, a gente permite a orientação, a disciplina. Porque se a gente não permite a disciplina, a gente não admite nada na vida. Tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que, se você for cuidar, você toma uma cabeçada. Então, é preciso ser humilde o suficiente de ouvir, de seguir a orientação. Quando Deus dá a visão a um líder, Deus mostra ao líder algo que a ovelha não consegue ver. sim, O campo do pastor de visão é maior do que o campo da ovelha. verdade. E muitas ovelhas não compreendem isso. Muitas ovelhas querem seguir o que elas querem. E aí, na verdade, vai estar mais próximo de um bode do que de uma ovelha. Então, assim, voltando para o filho pródigo, é preciso haver muito arrependimento, já. A gente precisa realmente deixar que Jesus faça esse trabalho em nós. Às vezes, quando você é instado, você é colocado diante de um espelho, você é colocado diante de suas dificuldades, para o seu bem, você acaba sendo, assim, você acaba tendo uma reação totalmente diferente e contrária à fé. Quando a pessoa não permite o tratamento, ela tende a ficar perdida nela mesma. Tende a afastar as pessoas, tende a ter menos oportunidade, né? E assim, hoje em dia, diante desse mundo que nós estamos vivendo, né? É muito complicado você ficar insistindo em alguém que realmente não quer a sua presença ou não quer o seu tratamento. Então, assim, eu acho que nós, como cristãos, nós devemos ter a humildade, né, de saber reconhecer quando estamos errados, de permitir o trabalho. Quantas vezes eu tenho meus amigos, por exemplo, onde a gente se reúne, bate um papo, e às vezes, Anderson, eu não concordo com isso, não. Minha visão é essa, e a gente se respeita e tá tudo bem. Tem gente que não admite ter uma opinião contrária.
Tem gente que é uma vírgula em pessoa. Tudo que você fala nunca tem um ponto final. Sempre tem que estar botando uma vírgula, sempre tem que estar melhorando. Sempre, não, mas não é por aí, não é por aí, não é por aí. Então, assim, onde a gente vai parar? Né? Então, acho que estar crucificado com Cristo ajuda muito. Já resolve É. tudo. É isso aí. Estamos chegando na parte final aqui do nosso papo, Anderson, mas só queria frisar com você, então, no arremate aqui, né, de como a gente até conversou isso antes, né, de que a proposta era a gente falar sobre, e falamos sobre acolhimento, sobre recepção, mas a gente sabe que isso não é o ponto chave para alguém continuar firme na fé. A gente sabe disso, né? A gente até estava falando aqui, o que é que firma alguém no caminho? É a palavra, né? A palavra, o alimento, a Bíblia e a oração, o relacionamento com Deus. Então a gente sabe disso. Porém, a gente não tem como ficar numa mente retrógrada assim de dizer, não, a pessoa é novato, ou é novo convertido, ou está vindo de outro. Não, se Deus quiser, ela vai ficar. Se não, aí é com Deus. Não, aí é o Espírito Santo que vai dizer se ela vai ficar aqui nessa igreja ou não. A gente não tem que ficar fazendo nada para a pessoa ficar. A gente, não é isso que a gente está falando aqui. Não. A gente está falando sobre um acolhimento, a recepção de excelência, com qualidade, sim. Seja bem-vindo, venha, porque, como você citou, é a primeira impressão, e também porque a gente já estava falando sobre isso. Por exemplo, um novo convertido, ou então alguém que não é convertido, pronto, um visitante. Ele não vai chegar aqui na igreja e falar, deixa eu ver se essa igreja é bíblica mesmo, cristocêntrica, tem uma boa teologia. Aí ele já tem um parâmetro, se né? ela é, vamos lá, se ela... pois é, ela não chega assim. O parâmetro dela é se eu vou ser bem recebido, se eu vou ser tratado como um ser humano. Se mesmo assim, ou sujo, ou de chapéu, ou sei lá como... as pessoas me recebem como irmão. Esse é o primeiro contato. O desenvolvimento é depois do tempo. Aí sim a pessoa vai analisar, olha aqui, a palavra que está me alimentando. Eu passei do leite para o alimento sólido. Então, ok. Aí sim, não é tanto a recepção e o acolhimento que é primordial para uma pessoa continuar na igreja. Então, eu acredito que o nosso resumo aqui do que você falou muito bem com os textos e da ideia é justamente essa, né? O primeiro contato, essa frase que você falou de Walt Disney é perfeita para falar sobre isso, né? Dificilmente você terá uma segunda chance de mostrar uma boa primeira impressão. Então é isso aí. Então fica para nós, para todos os cristãos. Eu tenho certeza que esse é um assunto comum, porque em todas as igrejas, independente, chega gente nova, chega gente de vários contextos diferentes. Chegam pessoas de outras cidades, a pessoa está vindo de outra cidade, estou procurando uma igreja, e agora o que é que eu faço? E aí, de repente, como eu até falei, né, como eu fui muito bem recebido aqui, eu e minha família, de uma maneira, sente aqui, na época foi você, Eliana, que recebeu a gente, foi a primeira, e Robson. Robinho foi o primeiro, Robson, que quando a gente chegou aqui, recebeu, aí depois a Eliana pegou uma cadeira, vem cá, tudo bem, tem água ali e tal, e aí minha esposa ficou assim. Eliana é fantástica, Robson também. E aí Anderson estava aqui também, vem cá, tá... Veja como eu já era crente ali, já estava, né? Eu só estava saindo de uma para outra. E isso foi o fundamental para eu escolher estar aqui. Então, olha como esse primeiro contato é importante, sim. Ô, Jairo, e tem um ponto que eu acho que nós não falamos, mas só queria destacar rapidamente, que eu acho que é primordial. A gente precisa entender que na caminhada cristã, embora tenha um acolhimento legal, embora sejamos encaminhados, tenhamos um pós-culto, estejamos bem conectados, participando de tudo e tal, há momentos em que Deus nos leva a um período de solitude. Só nós e Ele. E a gente não pode confundir isso com falta de assistencialismo. É verdade, verdade. É preciso crescer na fé sem moletas, sem ajuda de pessoas. Sim. E Deus leva todos nós a uma fase em que nós só vamos ver deserto e Deus. Uma fase pequena, mas que é necessária para um crescimento. Verdade. Então a gente tem que ter essa sabedoria de perceber esses momentos e agradecer a Deus. Porque é uma escola. Sim. Né? Se você for paparicado a vida toda, você não cresce. Então, eu entendi. Há momentos que a gente precisa estar com o povo lá, mas tem momentos que é só... Tem momentos que é só você e Deus. É verdade. importante isso.
Bom, eu acho que esse momento dá para encerrar bem, né? Nosso papo, essa palavra que você deu aí. Agradeço demais a sua disponibilidade, é muito bom. A gente sempre está batendo um papo, a gente precisa se ver mais para falar, né? Exatamente. Eu tô te devendo uma visita. Exatamente. Por favor, Isa, me desculpa. Eu sei que eu tô falhando aí. Eu tô devendo um momento lá, mas a gente tem tempo, eu acho. Tem. Eu Temos. Daqui até a boda do Cordeiro tem bastante tempo. Bom falar com você, meu amigo. Tamo Sempre junto. bom. A gente vai se Valeu. falando aí. Obrigado pela disponibilidade. Amém. E é isso aí, pessoal. Mais um momento. Não esqueça de curtir, compartilhar. É um assunto que eu tenho certeza que interessa a tantos irmãos em outras igrejas. Este é um conteúdo que a gente está produzindo, não é só para ser visualizado por quem é membro ou frequenta esta igreja. Se de alguma forma te ajudou, se de alguma forma faz parte do teu cotidiano também esse assunto aí na tua igreja, aí na tua comunidade de fé, então compartilha aí com seus amigos, compartilha com seus irmãos, tá bom? E assim a gente vai progredir na ajuda mútua, um ao outro, sempre fazendo o outro crescer. Sempre acolhendo. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.